Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Não me espanta. Os líderes evangélicos sempre apoiaram os partidos de esquerda. Eles falam contra, mas seus comportamentos e atitudes se entrelaçam em aliança. Isto prejudica muito os brasileiros. Brasileiros que estão presos até os dias de hoje por fazer manifestação, que entraram andando dentro do presídio e saíram paraplégicos. E mesmo paraplégico voltaram e saíram de lá carregados num caixão. Não foi só um, não foi só dois. Tem uma mãe de família que está presa há mais de 2 anos simplesmente por passar batom na estátua ao Supremo Tribunal Federal. Mas ao mesmo tempo tem criminosos que já mataram não só uma vez, 2, 3, 4 vezes, são reincidentes e estão em liberdade. Outros que tiveram seus bens bloqueados por fim comprovadamente de venda de entorpecente foram devolvidos. Você percebe a sujeira? No estado de São Paulo, o pastor Silas Malafaia atacou veementemente contra um candidato conservador de pautas direcionadas à nossa fé de direita. E ele se exalta no vídeo agora, dizendo que foi ele que fez com que ele perdesse. E ele deixou de ir para o segundo turno por uns 20 a 30 mil votos, numa eleição de 9 milhões de votos. Eu recebi telefonema do governador hoje, do prefeito de São Paulo, falando para mim, pastor, se não é o senhor, isso já tinha acabado há muito tempo. Se a sua voz não se levanta, isso já tinha terminado há muito tempo. Agora eu digo o nome, o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Não conheço, não conhecia, ligou para mim há uns 15 dias atrás e disse, pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garden, que é meu amigo judeu, que foi chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta, faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. E ataca também aqueles que fizeram um vídeo em favor de Pablo Marçal. Eu só lamento uma coisa, só isso. Vou dizer para você e vou dar a benção. Pastor, aqui nesse púlpito, há poucos dias atrás, aqui, o senhor é como um pai. O senhor de vez em quando puxa minha orelha. E ali dentro, nessa sala, no café, por 1 hora, eu disse para ele, esse cara é isso, esse cara é assim, ele faz assim, ele opera assim, ele é mentiroso, ele é manipulador, é psicopata, por causa disso. Obrigado, pastor. E o cara grava um vídeo olhando para a rede social e ainda usa a palavra minha para me desmerecer. Eu fiquei olhando aquilo e disse, tá tudo bem. Não odeio. Interessante, rapaz, eu sou da guerra, mas não consigo odiar. Não consigo odiar essa gente. Não tem como odiar. Mas Deus é fiel. Mas não atacou tão ferozmente Ricardo Nunes, que é o atual prefeito e concorre à eleição agora em segundo turno. Ele que introduziu violentamente a ideologia de gênero nas escolas de ensino básico, ensino fundamental. Ele não atacou, porque sempre a liderança da igreja andou com a esquerda. No estado de Janeiro ele se fez neutro, porque ele sabia que quietinho, o candidato da esquerda, que é amigo íntimo de Lula, Eduardo Paes, estava eleito. Ele não deu uma palavra sequer de apoio ao candidato apontado por Bolsonaro, o doutor delegado da Polícia Federal Ramagem, de direita, de pautas conservadoras, que comunga com a nossa fé. Não, ele ficou omisso. O pastor Silas fez o pecado da omissão, fazendo com que Eduardo Paes fosse eleito no primeiro turno. Mas em São Paulo, ele se vangloriou por ter atrapalhado a candidatura, a eleição de Pablo Marçal. Mas essa vergonha dos grandes líderes não é só para ele. Pastor Cláudio Duarte, bem apoiando Eduardo Paes, candidato do Lula. Cantora Fernanda Brum, também apoiando o candidato Eduardo Paes no Rio de Janeiro, amigo do Lula. Também tantos outros líderes. Abner Ferreira, deputado federal Antônio de Paula, também apoiando o candidato à reeleição à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, amigo íntimo do Lula, que tem lutado ferozmente contra a nossa fé. Esses são os líderes evangélicos que sempre apoiaram os partidos de esquerda. O que dizer de Samuel Ferreira em São Paulo, quando disse que a igreja do Braz, Ministério Madureira, a igreja era de Ricardo Nunes, assim como o povo também lhe pertencia. Esta igreja é sua, esse povo é seu. Vou, nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Prefeito, esta igreja é sua, esse povo é seu. Todo mundo já entendeu e vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. Com uma calorosa salva de palmas, com a palavra, Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. Pastor José Wellington, da Assembleia de Deus do Belenzinho, Ministério Missão, também apoiando Ricardo Nunes no estado de São Paulo. E num culto, num grande ABC paulista, na cidade de São Bernardo, ele pede voto abertamente ao candidato do PT. E após a fala dele, uma irmã grita lá no meio do culto e diz, mas pastor, é do PT. Ele disse, é sim, mas nós votamos em pessoas e não em partido. A liderança da igreja sempre apoiou a esquerda. O que dizer aqui do estado do Pará? Os grandes líderes estão comungados, apoiados. Helder Barbalho, que é a esquerda, que disse que ia passar sal, linguagem de faccionado, que significa matar. Tem muito crente
apoiando Helder Barbalho, que para culto, para que esses homens usam do microfone à igreja. Eu voto Bolsonaro e sou Bolsonaro, mas eu não concordo com Bolsonaro num altar usando o microfone na hora do culto. Ridículo. Para mim é cachorrada, malandragem, pilantragem. Por muito menos, muitos obreiros não usam o microfone da igreja. Você sabia que a esquerda sempre tirou votos unânimes e muitos comemorados de dentro dos presídios? O representante dos evangélicos na Câmara Federal é o deputado Olival Marques, que tem sua esposa lotada no gabinete de Beto Faro do PT. Olha com quem ele anda. Olha com quem ele faz suas traquinagens. Cheio de escândalo último do filho, lotado numa secretaria em Marabá que nem existe, mas que Deus não permitiu a sua eleição a vereador na capital, Belém. Esse povo que se diz representar a igreja são culpados da prisão de Daniel Silveira, são culpados da morte desses homens nos presídios, simplesmente por manifestar e ao mesmo tempo que tem suas mãos manchadas de sangue, querem compactuar com a igreja de Cristo, fazendo com que os líderes forcem suas eleições e tenham eles suas presenças nos púlpitos. Aos meus pastores, presidente de campo, esse é o ano de mudar tudo e não aceitar imposição de nada. Esses homens que andam com aqueles que nos perseguem, a igreja está na hora de responder no voto. Não aceite que a sua igreja se torne um comitê, que o pastor da igreja seja um cabo eleitoral, um marqueteiro, e pior ainda, que o púlpito da sua igreja seja a conquista de voto. Esses homens falam contra a esquerda, mas sempre elegeram e votaram naqueles que nos perseguem. Seja inteligente, crente. A política nunca foi do diabo. Você entregou a política na mão do diabo. Mas é hora de nós resgatarmos ela, para que de fato feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. E quando o justo governa, o povo se alegra. Porém, quando é um ímpio, todo o povo sofre.